Olá pessoal, estamos começando a segunda aula do SAL. Elisa, qual que é o objetivo desta aula? Então, professor, nosso objetivo é apresentar Deus como nosso Pai. Nós estamos numa sequência de assuntos para o aluno entender. Na primeira aula, falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus. Nesta segunda aula, nós vamos falar sobre Deus Pai. E na sequência, nós vamos falar de Jesus e vamos ter várias aulas. Depois, nós vamos ter a falar sobre a pessoa do Espírito Santo e no final, sobre o batismo. E é muito importante a gente conhecer muito bem a pessoa na qual a gente vai se relacionar, né? E ainda mais se tratando de Deus, né, Elisa? Isso, Fernando. E olha, professor, a melhor maneira de se conhecer a Deus é através da sua palavra. E a Bíblia nos apresenta três características fundamentais, que é a sua onisciência, onipresença e onipotência. Muito bem, Elisa. Então já vamos nos caminhando para as perguntas. Eu estou aqui com o aplicativo em mãos, eu vou usá-lo para fazer essas perguntas para Elisa. Então, a pergunta 1, eu quero saber qual é a característica revelada nessa pergunta que diz assim, ó: onde Deus está? Pois é, professor, Deus está em todos os lugares. Esta é a primeira característica, a sua onipresença. As pessoas, na maioria das vezes, querem Deus perto na hora da necessidade. Então, o que elas fazem? Elas fazem templos para conter Deus dentro daquele lugar. E, na verdade, nós não conseguimos conter Deus dentro de um lugar. Deus está em todos os lugares. Esta é a característica que nós apresentamos agora nessa primeira pergunta, que é a sua onipresença. Olha só que interessante, vou até confidenciar aqui para vocês, não conta para ninguém, viu? Mas lá em 1999, quando foi a primeira vez que eu entrei na igreja, sabe o que eu fiz antes de entrar na igreja? O quê, Fê? Eu fiz o sinal da cruz. Por quê? Porque para mim, na minha cabeça, o sinal da cruz era como a chave da porta da casa de Deus. Então, Entendi. por quê? Na minha cabeça era que ali Deus estava. Então eu entrava, né, fazia o sinal, abria a porta, orava, cantava, fazia as coisas dentro da igreja. Saía, quando eu saía, Deus continuava lá e eu ia embora para minha casa, achando que Deus só ficava ali naquela igreja. Acredita? Eu acredito. E tem muitas pessoas que têm esta ideia, como o Fernando tem, de que Deus está naquele lugar e somente naquele lugar. E, na verdade, Deus está interessado como você o adora e não onde você o adora. E eu tenho um testemunho muito grande e real, que é da minha própria mãe, que ela foi para trabalhar no Japão e ela morou na casa dos meus tios, que eram budistas. Então, ela queria orar, ela queria falar com Deus. E onde que ela ia falar com Deus? Imagina que as casas no Japão são todas pequenas, com paredes finas, né? Então, não tinha onde ela orar. E sabe onde que ela foi orar, Fernando? Eu imagino. Você imagina? Eu imagino. Tem trabalhadores, às vezes, que no trabalho também tem um problema, eles vão para um determinado lugar para orar também. Mas vai lá, qual que é? É exatamente isso. Ela foi para o banheiro. Não é um lugar muito apropriado, né? Minha mãe achava assim, nossa, mas eu vou orar aqui a Deus no banheiro. Mas foi exatamente o que ela fez. Ela adorava a Deus ali, de todo o coração, de toda a sua alma. E ali ela teve grandes experiências com Deus. Então, nós vemos daí que Deus não está se importando do lugar, mas como você o adora. Agora, Elisa, isso desperta uma curiosidade. É. Porque assim, se o importante é como a gente adora e não onde, em algum momento, você que já deu vários sais por aí, deu várias aulas de sal por aí, em algum momento algum aluno não chegou e falou assim: ah, Elisa, então tudo bem, olha que maravilha, né? Porque se importa, não importa onde, então eu não quero ir na igreja, eu vou ficar na minha casa, é mais tranquilo, porque é importante, não importa onde eu tô, né? Alguém já fez essa pergunta? Pois é, professor, eu já tive essa experiência. Eu tinha um casal que eu dava aula de sal e era esposa e marido. E o marido chegou para a esposa, quando eu falei que não importava onde, mas como, ele falou: tá vendo, esposa, não falei para você
Aí, ó, Elisa falando aqui para você, para mim, que não importa, e assim, o lugar. Então, a gente não precisa ir na igreja. Eu cansei já de falar isso. Meu Deus, quando eu escutei isso, eu fiquei assustada. E o Fernando fez uma colocação muito boa, uma pergunta muito boa. Realmente, professor, não pode, é imprescindível que você fale para o seu aluno que é hiper, mega importante estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nós vamos ter uma aula falando só sobre igreja, não nessas 14 aulas, mas nós vamos ter aulas em vídeo falando sobre a importância da igreja. Então é muito importante, mega importante que você fale para o teu aluno que ele precisa estar ligado em uma igreja. Muito bem. Então, olha só, como é importante você deixar bem claro para o seu aluno, né? Porque corpo amputado morre. Morre. Né? Tem que estar enxertado na videira, tem que estar no corpo de Cristo. Então agora vamos caminhar para a nossa segunda pergunta, que diz o seguinte: será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? Qual característica é revelada nessa pergunta, Elisa? Bom, a característica revelada nessa pergunta é que Deus sabe todas as coisas, então ele é onisciente. A maioria das pessoas hoje dá valor para o quê? Para as pessoas que são ricas, que são ricas. É muito valor ao dinheiro. Muito valor ao dinheiro, que são fortes, que são bonitos. E, na verdade, lá na Bíblia conta a história de Samuel, certo? Que Deus falou para Samuel ungir o próximo rei de Israel. E falou, vai lá na casa de Jessé. Só que Jessé tinha muitos filhos. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro filho que apareceu, que era o mais velho, ele parecia... esse. Porque... Cara de herói, queixo quadrado, forte, alto. Né? Bonito. Esse vai representar a Esse nação. É verdade. E Deus falou para Samuel, não é este que eu tenho escolhido. Então, Samuel, por quê? Porque Deus olha o quê? O coração. E foi passando, e Deus foi rejeitando cada filho, até chegar Davi. Né? Falou, e Davi nem estava lá, na verdade. Davi o pai já, não, com certeza, Samuel não vai ungir Davi. Coitado, Davi, né? Deixa ele lá cuidando das ovelhas. É verdade, nem avisou Davi. Coitado, estava lá cuidando das ovelhas. É verdade. E foi Davi que foi escolhido o próximo rei de Israel, porque Deus olhou o coração de Davi. Olha só, você estava falando aí que realmente hoje em dia se valoriza mais a questão de pessoas ricas e hoje com as redes sociais, aplicativos onde as pessoas apresentam algo que muitas vezes não são, né? Capas de revista onde apresentam mulheres que na verdade não têm aquele corpo porque passa lá um Photoshop, ou se mostra em lugares de classe e tal, para de alguma forma ser aceito, né? E com Deus não tem nada disso. Não. Né? Não tem nada disso, professor. Muito importante ministrar para o seu aluno nesta aula que, apesar, Deus não está olhando se ele é rico, se ele é pobre, apesar dele ser rejeitado por muitas vezes por não ter uma condição financeira boa, por não ser bonito, por não ser forte, a sociedade rejeita esse tipo de pessoas por acharem assim fracos, entendeu? E nós podemos confiar em Deus, porque Deus não olha dessa forma, Deus olha o nosso coração. E a qualquer momento nós podemos ser escolhidos como Davi foi escolhido. Muito bem, Elisa, então nós chegamos à nossa terceira pergunta que diz assim, ó. Sabendo que Deus conhece a todos nos pensamentos e nas intenções, será que Deus só tem olhos para as pessoas boas? Pois é, professor, aqui é muito importante ministrar esse assunto porque todos nós temos uma visão errada sobre a pessoa de Deus, que Deus só olha para os bons. E, na verdade, Deus olha para os bons e para os maus. Eu tinha uma ideia errada porque, como seu aluno pode ter também, eu tinha uma ideia errada porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe, quando eu fazia algo errado, eles falavam, Deus castiga.
E eu cresci com aquela ideia que Deus não gosta e castiga quem faz coisa errada. Então eu fiquei adulta e depois assim eu ficava pensando, puxa, eu sou muito pecadora, Deus nem está olhando para mim. E isto não é verdade, porque Deus é bom, Deus é perdoador. Deus está esperando que nós nos arrependamos daquilo que nós fazemos de errado e nos aproximemos dele e ele vai nos abraçar, vai nos receber com o maior amor. Então, você tem que ministrar para o seu aluno que Deus é bom e ele ama a pessoa dele, que se ele se arrepender, que Deus vai recebê-lo de todo o coração. Muito bem, isso também nos mostra, assim, como Deus é maravilhoso, como ele é bom, porque, assim, ele recebe a pessoa que a gente olha como alguém má, né, e transforma essa pessoa. Ele, né, transforma o caráter, transforma completamente a vida dele, né? A gente fica achando bom e mal, mas na verdade Deus lhe transforma, seja aquele que a gente acha que é bom, seja aquele que a gente acha que é mal, e transforma em alguém imitador dele. É verdade. E olha, professor, na verdade, assim, quando nós vemos uma pessoa, ela pecadora, muito fora, assim, dos caminhos de Deus, eu mesma tive um amigo dentro do trabalho que ele me perseguia, porque eu era cristã. E eu ficava imaginando assim, eu ficava pensando, Deus, esta é a última pessoa que vai se aproximar do Senhor. Sabe, a última? A última. Então, mas depois eu me surpreendi, porque depois ele me procurou e falou que ele teve encontro com Deus. E olha só, isso é uma boa deixa para a pergunta de número 4, que diz assim, ó: será que há alguma coisa que seja difícil para Deus? Qual que é a característica revelada nessa pergunta? A característica revelada nessa pergunta é a onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus. Deus colocou dentro do ser humano uma necessidade de um herói, de um super-herói que cuide de nós. E nós temos esse herói, e com certeza esse nosso herói é Deus. E nós vamos ver na história de Sara, Deus fazendo um milagre na vida dela. Ela não podia ter filhos. Fisicamente, pela ciência, Sara não poderia mais gerar filhos. E Deus sobrenaturalmente abriu a madre de Sara e ela teve um filho. E na verdade, assim, quando eu dei esta aula, quero deixar esse testemunho para vocês. Eu estava dando essa aula para um casal. Este casal, eles não tinham filhos, mas eu não sabia, sabe? Eu estava dando a aula e tal. De repente, a esposa do marido falou assim: pois é, Elisa, esta aula me tocou profundamente, porque eu não posso ter filhos. Nós já tentamos, já fizemos vários tratamentos e é impossível. Então eu falei para ela, então você crê que Deus pode todas as coisas, nessa característica de Deus, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer um milagre? E ela falou, eu creio. E aí nós oramos, e depois passou mais umas 2, 3 aulas, ela chegou toda feliz, toda maravilhada, e ela falou, Elisa, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou assim, estou grávida. Então, professor, é muito importante você ministrar com toda a sua fé do poder de Deus, porque Deus faz milagres e também faz milagres nas aulas, e é muito importante você ministrar a fé sobre essas vidas, que elas precisam ter fé, que precisam crer nesse Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Então, olha só, depois dessas 5 perguntas, a gente conheceu as características de Deus. Então, qual que é a conclusão dessa aula, Elisa? Bom, muito importante dizer para o seu aluno que, apesar de Deus ter todos esses atributos, Ele não nos força a segui-lo, não nos força a amá-lo. Então, nós temos a liberdade de querer seguir a Deus ou não. É por isso que a gente precisa fazer Deus conhecido, né? Isso. Porque conhecendo que esse Deus onipotente, onisciente e onipresente nos ama, nossa, não tem como a gente, né, não retornar com esse amor, né? Ser atraído por esse amor é muito maravilhoso. Mas agora, falamos da conclusão, mas eu queria que você desse uma dica para o professor, algumas dicas para o professor ministrar essa aula. Então,
nós podemos dar esta dica muito boa, que todo final de aula você pergunte para o seu aluno se ele precisa de uma oração. Nesta hora, você ministre que esse Deus Todo-Poderoso pode ajudá-lo naquilo que ele está, na necessidade que ele está passando naquele momento. Assim você vai se aproximar do seu aluno e vai poder ministrar de uma forma melhor sobre a vida dele nas próximas aulas. Olha só, e você terá diversas experiências, com certeza, porque até a sua fé vai ser avivada ao ver a transformação na vida do seu aluno, Verdade. as experiências que seu aluno vai ter. Então, é uma bênção. Chegamos então ao final desta aula tão preciosa. Eu tenho certeza que você foi abençoado só com os exemplos que a Elisa trouxe pra gente, né? Então, nos vemos, né, Elisa, na aula de número 3. Até lá, Deus abençoe. Deus abençoe.